Olá, turmas. Dando continuidade aos vídeos, hoje iremos estudar os tipos de conjuntos, que é o conjunto vazio, conjunto unitário e conjunto universo. O conjunto vazio é o conjunto que não tem elementos. Ele pode ser indicado por este símbolo aqui, que é o mais usado para representar o vazio, ou por este, que é as chaves sem nenhum elemento representado dentro delas. O livro de vocês traz o exemplo seguinte: conjunto B dos valores de x, tal que x é um número primo par maior que 5. Então esse conjunto ele tem três características, né? Ser número primo, ser par e ser maior que 5. Como é que a gente pode determinar se um número é primo? Um número, para ser primo, ele precisa ter apenas dois divisores. Então ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Então se a gente começasse a observar os números naturais, por exemplo, né, a gente teria que ver por quanto eu posso dividir cada número, e os números que só tiverem dois divisores serão os números primos. O número 1 ele não é considerado número primo. O 2, eu posso dividir o 2 por quanto? Posso dividir o 2 por 1 e posso dividir o 2 por 2. O 3 eu posso dividir por quanto? Posso dividir o 3 para 1 e posso dividir o 3 para 3. O 4 eu posso dividir por quanto? O 4 é um número primo. O 5 eu posso dividir por quanto? Ele é um número primo. E o 6? E o 7? E assim sucessivamente. Então, para você saber quais são os números primos, a gente precisa verificar pelo menos uma vez para você saber que aquele valor é primo ou não, né? Então, a gente pode perceber que o primeiro número primo par é o número 2. A gente sabe que o número par precisa ser divisível por 2, né? Será que existe mais algum número primo que seja par, além do 2? Bom, o 2 é par, o próximo par depois do 2 é o 4, e o próximo par depois do 4 é o 6. Mas o número 4, quantos divisores ele possui? O número 6, quantos divisores ele possui? Eles são primos? Então, se você listar os números primos, você vai ver que o primeiro é o 2, o segundo é o 3, o terceiro é o 5, o quarto é o 7, e assim sucessivamente. Então, não tem nenhum outro número além do 2 que seja par e seja primo. Então, maior que 5 não tem nenhum elemento. Por isso que esse conjunto ele é vazio. Ok? O segundo tipo de conjunto são os conjuntos unitários. Conjunto unitário porque ele tem apenas um elemento. Por exemplo, conjunto C dos valores x, tal que x é um número natural primo e par. Como a gente acabou de ver, o único número que é natural, primo e é par é o número 2.
Então, por ser só o 2, vai ter apenas um elemento, né? Então, o conjunto é unitário. Já o conjunto universo é um conjunto representado por todos os valores, todos os elementos, todos os termos que a gente pode representar de um determinado conjunto numa situação específica, certo? E ele é indicado pela letra U. Um exemplo que é dado é: se você vai estudar a faixa salarial de uma empresa, o conjunto universo seria todos os salários de todos os funcionários. Então, todos os valores precisam estar representados ou compreendidos, né? Dentro do mesmo conjunto. Então, todos os salários de uma empresa representam um conjunto universo. Aqui a gente vai fazer o exemplo resolvido R2. Se você ainda não tentou fazer, faça uma pausa e tente resolver, que a gente vai iniciar a solução agora. Considerando os diferentes conjuntos universo U, resolver a equação x mais 3 igual a 0. Na letra A, o U é o conjunto dos números naturais. Então a gente vai considerar de todos os números naturais quais os que resolvem a equação, né? Os números naturais são quais? Começa do 0, 1, 2, 3, assim sucessivamente. Então existe algum número natural, né? Começando do 0 e aumentando de 1 em 1. Que se eu somar mais 3 lá na equação, vai dar igual a 0. Se a gente usar o primeiro número natural, 0 mais 3, dá igual a 0. E se for 1 mais 3, dá igual a 0. Então observe, não há nenhum valor natural que se eu somar com 3, dá igual a 0. Ok? Então o conjunto resultante é a solução, né? O conjunto de solução é o conjunto vazio, porque eu não tenho nenhum resultado possível que faça essa equação dar a resposta igual a 0 dentro do conjunto dos números naturais. Já na letra B, ele diz que o conjunto universo é o conjunto dos números inteiros. Então a gente vai considerar de todos os números que são inteiros. E o que é o número inteiro? Como a gente representa os números inteiros? Os números inteiros são aqueles números que têm tanto valores positivos quanto valores negativos. Então, eu tenho os mesmos valores, os mesmos elementos de um número natural, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito, mas também tem as partes negativas. Então, a gente acabou de ver que dos números naturais, nenhum dá resultado 0 na equação. Mas e se for a parte negativa dos inteiros, né? Um valor negativo, resolve essa equação? A gente vai ver que sim, né? E a única solução possível é esse valor x ser igual a menos 3. Porque eu só tenho um valor igual a 0 se eu tiver soma e subtração, né? Positivo e negativo. Então, se eu tiver menos 3 mais 3, dá 0. Então, resolve. Então, o conjunto de solução é o valor menos 3, ou seja, esse conjunto é conjunto unitário. Porque só tem uma resolução, só tem uma resposta. Nosso próximo conteúdo é subconjuntos de um conjunto.